bom dia para você que está em casa, um bom dia a todos aqui presentes. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor, fazendo essa transmissão com a ajuda dos nossos queridos irmãos, e que essa mensagem possa ir o mais longe possível. Nós sabemos que estamos passando por um momento muito difícil, tanto na saúde como economicamente, e não dizer espiritualmente, porque muitos templos permaneceram fechados. Nós sabemos que tempos difíceis virão. Nós devemos aproveitar esse momento para buscar a face de Deus. E nesse momento, nós iremos entoar um hino muito especial, um hino que nós temos no Inário Adventista, e esse hino, ele traz como nós devemos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. A letra desse hino foi feita, inspirada em um verso bíblico, que se encontra lá em Salmos, no Salmo 116, no capítulo 116, a partir do verso 12. E diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Nós sabemos que ao longo da nossa vida, a todo momento, Deus tem nos livrado. E nós reconhecemos isso em nossas vidas? Nós já paramos para pensar que Deus tem nos livrado das armadilhas do inimigo? Ao chegar ao final do dia, nós temos a consciência de agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, por mais um dia de vida que Ele nos concedeu, por mais um dia que chegamos aos nossos lares em segurança. Momentos que, ao chegar aos nossos lares, encontramos a família ali, segura, ansiosa pelo retorno da esposa, do esposo, da mãe, do pai, do tio, do irmão. A todo momento é momento de agradecer a Deus. Nós entoaremos esse hino de número 249, Como Agradecer. Não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Pelo que fez.
pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Amém. Gostaria de convidar você que está aí na sua casa e aos membros aqui presentes, curvarem as suas frontes para juntos fazermos uma breve oração ao nosso querido e bom Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui em boas circunstâncias. Nós agradecemos pelo lar, pelo alimento que ainda temos em nossas mesas. Nós pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito, o Deus Espírito Santo, toque em nossos corações, para que nós possamos, Pai, nos compadecer dos nossos irmãos que estão passando necessidades. Seja na parte espiritual, na parte alimentar, mas também, Pai, com esse frio, que nós possamos sentir tocados no coração e poder ajudá-los com roupas, com vestimentas. Nos ajude, Pai, porque sozinhos não conseguiremos nada. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos, nesse momento nós teremos um momento especial de louvor, e eu gostaria de convidar aqui os nossos músicos, o Neander Assis, o Diego Alves. Eles estarão aqui conosco, trazendo louvores especiais, músicas que tocam os nossos corações. E eu gostaria que você, no momento que o louvor estiver sendo entoado, que você possa meditar nessa letra, que a letra possa fazer diferença na sua vida. Nós teremos aqui alguns momentos, e desde já gostaria de agradecê-los por vocês estarem aqui conosco, e que vocês possam, nessa caminhada aí, desenvolver o dom de vocês, que, na minha opinião, é o ministério mais importante que nós temos na igreja, que é o ministério da música, pois nós sabemos que a música, ela envolve adoração. E lá no final da história, o que vai definir quem é um bom filho de Deus, aquele que está ao lado de Deus, vai ser a adoração. Então, a adoração, ela está desde o início, quando Lúcifer se rebelou no céu, pois ele queria ser adorado igual a Jesus. Lá no final também nós teremos o embate da adoração, que vai ser o dia. E que vocês possam desenvolver esse dom, o ministério de louvor, de música, de adoração, e que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês. Amém. Feliz sábado a todos, felizes sábados aos irmãos que estão assistindo, aos irmãos que estão aqui também. Para continuar cantando, vamos cantar o hino 473. Querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará.
Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Que Deus seja louvado. Para continuar cantando, louvando ao nosso Deus, vamos cantar o hino 192, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infinito. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia. Entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito. Perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia. Entoarei a ti o meu louvor. Amém. Agora, vou cantar uma música que fala que ninguém consegue explicar Deus. Que esse Deus é tão maravilhoso que, mesmo a gente errando, caindo, falhando,
Ele consegue ainda perdoar a gente. E é por esse motivo que eu vou cantar essa música e espero que você reflita nessa canção. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus.
Vamos lá, né? Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Amém. Deus seja louvado. Como é bom louvar o nosso querido e bom Deus em espírito e em verdade. Nesse momento nós vamos iniciar, propriamente dito, o nosso culto divino dessa manhã. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E para isso nós vamos cantar o hino Vamos Adorar. Vamos adorar ao Senhor.
vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua voz. Em Jesus nos vê muito mais poder, todos vejam que Ele vive em nós. Ao Senhor vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Cumprimento a todos os amigos, irmãos, aqueles que estão acompanhando em seus lares, pela internet. Queremos orar nesse momento ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Amém. Agradecidos estamos por todas as tuas bênçãos e pedimos que a tua graça esteja em nosso coração. Queira, Senhor, atuar em nossa vida através do seu Santo Espírito e nos preparar, Senhor, para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aceita a adoração dos teus filhos que estão prestando louvor a Ti, cada um em sua casa, em seu lar, os amigos que aqui se encontram também, todos nós, Senhor, unidos em espírito, adorando ao Senhor. Amém. No nome do Senhor Jesus, erguemos a nossa prece. Amém. Santo somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Somente é o Senhor. Santo, 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 somente é o Senhor. Santo, somente é o Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos que nesse momento nós estamos passando por uma dificuldade muito grande.
O mundo inteiro passa por uma tragédia e nós não sabemos qual é o tamanho dessas consequências. E nós estamos aqui também para falar para vocês, também aos membros aqui presentes, aos irmãos presentes, que se você tiver o desejo de entregar o seu dízimo, trazer as suas ofertas, você pode trazer os membros aqui da igreja do Itaparica no horário do culto. Nós estamos nos reunindo aqui a partir das 9h30 e o culto a partir das 10 horas. E se você estiver com o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer aqui na igreja, que nós temos um diácono e ele fará o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Das outras igrejas, vocês podem procurar diretamente o tesoureiro responsável pela sua igreja e entrando em contato, você pode agendar com ele também para poder entregar o seu dízimo. Temos também o aplicativo 7Mil, que você pode fazer a sua oferta e entregar o seu dízimo por lá. Nesse momento, nós teremos aqui o nosso diácono e ele vai passar para recolher alguns dízimos, algumas ofertas que irmãos deixaram conosco aqui para fazer o recolhimento. Pode ser o dízimo, a música do dízimo? Do ser inteiro a Deus, expressão de fé que Ele vai cuidar dos seus, muito mais do que dinheiro, do que tenho na carteira, entregar o coração, adorar com a vida inteira. O dízimo é santo e pertence ao Senhor. O dízimo nos lembra de que Deus é o Criador. As bênçãos sem medida e as graças recebidas nos comprovam que é fiel nosso Senhor. Querido bom Deus, amado Pai, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade que nós temos de poder ofertar e de dizimar. Isso significa, Senhor, que o Senhor tem amparado os teus filhos, mas nós sabemos também que passamos por momentos difíceis e muitos dos teus filhos perderam o emprego. E que eles possam, Pai, entregar o seu coração, entregar as suas vidas como ofertas vivas. Que eles possam desenvolver os seus dons. Que eles possam, Senhor, através da Tua palavra, ser instrumentos nas Tuas mãos. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós teremos um hino especial e logo em seguida nós teremos a mensagem com o nosso eterno pastor Fernando, nosso querido irmão Fernando. Escrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer. Conversar sem me importar com porquê,
Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Oh, 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 Teu silêncio é Tua voz, são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito Teu querer, nessa terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre, amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Quero estar ligado a Ti. Amém. Feliz sábado a todos. Desejo mais uma vez que a graça de Cristo esteja conduzindo a nossa vida, que nós possamos refletir no seu amor por nós, lembrar que Ele tem um plano para cada um de nós.
Ele nos ama. Né? Ele ama cada um de nós. E nós estamos vivendo num mundo, num momento difícil, um momento em que as pessoas estão apreensivas, mas graças a Deus nós podemos ter na palavra do Senhor esperança. Podemos ter confiança de que Deus é o mesmo, que agiu no passado e continua agindo para auxiliar o seu povo e todos aqueles que a Ele recorrem. Que nós possamos entregar a nossa vida cada dia ao Senhor, pedindo a sua direção, pedindo a sua orientação. Eu gostaria de, nesse início, convidar ao amigo que possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João. O verso 29 do Evangelho de João diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos recordar, amigos, irmãos, de que no período do Antigo Testamento, constantemente era realizado um cerimonial, onde eram sacrificados alguns animais, como o cordeiro, representando que um inocente estava pagando a culpa do culpado. Estava pagando a culpa do culpado. Aquele sacrifício do cordeiro apontava para isso. E era praticado no ritual do santuário do Antigo Testamento. E agora João Batista, aqui nesse texto que lemos, ele identificou Jesus ali no meio da multidão. E ele disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele cordeirinho que era morto apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos que lembrar, a palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aquele inocente Cordeiro de Deus morreu no lugar do pecador para oferecer a vida eterna. Podemos confiar ali, naquele sacrifício da cruz, que ele estava morrendo em nosso lugar. Ele estava morrendo no meu lugar, no seu lugar, para te dar o perdão, para te oferecer vida eterna. Eu gostaria de conversar com vocês agora, nesse momento, sobre um assunto interessante, no meu ponto de vista, e que a palavra de Deus aborda. Mas eu queria começar dizendo que uma vez, uma senhora que tinha muitas riquezas, ela colocou em seu testamento a sua empregada. E a empregada nem sabia daquilo. E quando veio a notícia, quando aquela senhora faleceu, a empregada ficou surpresa ao ver que ela estava no testamento e receberia uma grande herança. Eu não sei quantos se lembram da atriz Eva Todor. Eva Todor, ela
foi uma atriz que trabalhou muito tempo na televisão brasileira, e ela também, de maneira semelhante, ela fez um testamento, e ela incluiu no testamento o seu motorista, incluiu a sua empregada e mais alguma pessoa que ela incluiu. Tá? Imaginem a surpresa das pessoas quando receberam essa notícia que estavam recebendo uma herança de um bom montante financeiro, né? Bens e tudo. Então, eu queria analisar com vocês brevemente o que é necessário haver para que se tenha um testamento. Como que a pessoa ela pode proceder para ter um testamento? Então, vamos verificar aqui. Primeiramente, é necessário ter um testador, alguém que queira definir que os seus bens possam se dirigir às pessoas que ele indicar. Né? Existem aqueles que são herdeiros naturais e precisam receber parte da herança. Né? Existe, a pessoa também pode incluir outras pessoas, amigos, empregados, instituições. Ele pode destinar aquele seu testamento, né, de diversas maneiras a diversas pessoas. Dizendo assim: eu deixo os meus boletos lá do Banco do Brasil para fulano de tal pagar. Você já viu um testamento assim? Eu vou fazer um testamento, vou lavrar o testamento e vou colocar que eu deixo os meus boletos, eu vou deixar as minhas dívidas lá em tal instituição para que meu filho venha pagar. Normalmente as dívidas já passam automaticamente, né? Mas um testamento, então, é feito de uma maneira diferente. O que é necessário ter para um testamento? É necessário que haja uma relação de bens. Né? Uma relação de bens. Então, casas, terras, fazendas, empresas, carros, diversos bens. A gente não vê testamento passando dívida, certo? Outra coisa que é necessária para ocorrer um testamento é que é preciso ter uma relação de herdeiros. E no testamento é comum que os filhos já configurem ali, a própria lei exige isso, né? Que os filhos estejam sendo beneficiados com o testamento, o cônjuge, amigos podem ser colocados, né? Instituições. E observamos que alguns testamentos, eles apresentam cláusulas condicionais. Ou seja, fulano de tal vai receber essa herança desde que... E ali é colocado, então, uma condição para que ele possa receber o testamento. Se ele cumprir a condição, ele assim recebe. Se não, ele perde o seu direito àquela herança. Além disso, o testamento ele deve ser registrado em cartório. Né? Ele tem que ser um papel registrado, oficial, para ter o seu valor. Mas a pergunta que nós podemos fazer agora e refletir é quando que o testamento começa a valer? Quando que ele começa a valer? A pessoa pode sair, registrar um testamento em cartório, estar tudo oficializado, e ele pode ir até o cartório no dia seguinte, um mês depois, um ano depois, e pode simplesmente cancelar o testamento. Ou então pode mudar todo o testamento. Mas quando que ele
se torna efetivo? Quando que ele vai se cumprir plenamente? Na morte do testador. Quando o testador vem a falecer, então ali o testamento passa a ter pleno vigor na lei. Ocorre a perda de alguém da família, que deixou o testamento, um momento de dor, mas é o momento em que o testamento começa a valer. É no momento da morte. Então, a morte, quando se é feito um testamento, deixa uma herança. Agora, a palavra de Deus apresenta para nós uma herança? Diferentemente das outras heranças, mas ela também apresenta uma herança. Por isso, o nosso tema hoje, herança eterna. A palavra de Deus, ela nos fala de uma herança eterna. Uma herança melhor do que as heranças deixadas aqui, mesmo nas grandes fortunas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9, versículo 15, diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, aqui vem dizendo que Cristo é o mediador da nova aliança. A palavra aliança, ela pode ser traduzida como aliança ou como testamento. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Se nós temos uma eterna herança na palavra de Deus, a minha pergunta é: será que tem um testador? Tem um testador que prometeu essa herança de uma maneira semelhante a um testamento aqui? Tem um testador, né? Tem um testador, alguém que está transferindo uma herança. Além disso, eu perguntaria: será que nessa herança eterna existe uma relação de bens? Será que existe uma relação de bens? O que vocês acham? Sabemos que existe uma relação de bens e podemos enumerar alguns. Na herança eterna, nós encontramos vida eterna, saúde plena. Na herança eterna, nunca mais conviveremos com a doença, saúde plena, natureza perfeita e exuberante. A natureza, a Bíblia, a palavra de Deus apresenta que no paraíso o leão comerá palha como o boi, os animais serão mansos, uma natureza exuberante, bem diferente dessa que nós temos visto, uma natureza tão manchada, né? Tão destruída em nossos dias. Ainda nessa herança, nós recebemos harmonia completa, paz perene, poderemos viver em um local maravilhoso, em um local cujas ruas
são de ouro. Casas lindas, sem problemas, sem sofrimento, e seremos eternamente jovens. Vai ser bom? Eternamente jovens, com toda a nossa disposição, com todas as possibilidades de aprender, de conquistar, de fazer projetos, de crescer em conhecimento, eternamente jovens, sem se cansar. Pertencem, essas maravilhas pertencem à herança eterna. Eu pergunto a você, ao amigo que está nos ouvindo, será que vale a pena essa herança? Será que vale a pena recebermos essa herança? Bom, nós vimos que um testamento, quando é feito, ele precisa de uma relação de herdeiros. Essa herança eterna, esse testamento da Bíblia, ele apresenta para nós uma relação de herdeiros? Ele apresenta uma relação de herdeiros? A gente sabe que apresenta, e a Bíblia menciona algumas vezes, o livro da vida. O livro da vida, ele contém a relação dos herdeiros. Esse livro da vida, ele fica lá no céu. E ali estão os nomes daqueles que receberão a herança eterna. É a lista dos herdeiros. E é muito gratificante, é maravilhoso para nós saber que todos nós, todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, podemos receber a herança eterna, podemos ter o nosso nome gravado no livro da vida, dependendo simplesmente da nossa entrega, da nossa aceitação. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas quer que todos se arrependam e busquem os seus caminhos e recebam a vida eterna. Então existe uma relação de herdeiros. Agora eu perguntaria, será que existem cláusulas condicionais nesse testamento, para essa herança? Existem cláusulas condicionais. Querem ver? Olha o que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então, é uma cláusula condicional. Não adianta querermos seguir a Jesus só da boca para fora, mas devemos seguir o seu exemplo, fazer o bem, e não só fazer o bem, mas seguir todas as orientações que ele deixou. Andar em comunhão com ele, aceitar o seu convite. Ele também disse assim: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, cláusulas condicionais. Ele disse: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas na oração do Pai Nosso, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem. Ou seja, precisamos perdoar. Queremos o perdão de Deus, precisamos aprender a perdoar. Então, é necessário que haja perdão. Então, cláusulas condicionais para receber a herança eterna. Então, vamos refletir, nesse instante. Quem é o testador que fez esse testamento? É Deus. E como que é cumprido esse testamento? Quando ele é efetivado plenamente? Lembra que nós falamos que um testamento, para ser efetivado, essa efetivação ocorre na morte do testador.
E quando que o testamento da herança eterna, então, passou a ser efetivado e ter plena valia? Plena força de lei? Então, nós vamos ler aqui, Hebreus 9, mais uma vez, versículo 15 a 17. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. O capítulo 9 de Hebreus apresenta a Cristo como testador, aquele que através da sua morte na cruz, ele paga a dívida do pecado, ele oferece a vida eterna, oferece a herança eterna. Cristo é o testador. O texto diz, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Então vejam todo o período do Velho Testamento, do Antigo Testamento, todo o período, aquele ritual, o sacrifício do cordeiro apontava para Cristo. Mas eu pergunto a você, será que aquele sacrifício do cordeiro era pleno para poder pagar o pecado, para poder conferir a herança eterna aos herdeiros? Certamente não. Tudo aquilo era um símbolo. Por isso que o texto diz que ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Então, é o sacrifício de Cristo que torna plenamente válido o testamento da herança eterna. Aliás, você tem na sua mão a palavra de Deus, que ela contém 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Mas observem que esse Antigo Testamento ele pode ser considerado como a aliança, né? A aliança antiga, nova, mas é a mesma aliança. O Testamento, o Antigo e o Novo é o mesmo. Qual que é a diferença? A diferença é que no Novo Testamento, Cristo veio e pagou o preço da dívida do pecado, né? Selou, o testamento passa a ter pleno poder de lei. É como diz Paulo aqui, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, aqui nesse momento, o autor de Hebreus, eu acredito ser Paulo, ele vem colocando que o testamento ele tem força de lei na morte do testador. Na morte de Cristo, a herança é verdadeiramente conferida, oficializada, concretizada para os herdeiros que irão receber. Ou seja, se você busca Deus, se você anda com Cristo, se você aceita os planos de Deus para a sua vida, nós entendemos que o seu nome estará no livro da vida, na relação de herdeiros. Uma herança maravilhosa. E você quer saber de uma coisa? A herança já é sua, porque o testador já morreu. Cristo já ofereceu a sua vida. Mas veja um contraste aqui. Quando nós temos um testamento aqui, registrado em cartório aqui na terra, um testamento comum da família humana, você tem a divisão do testamento, não é? Os herdeiros recebendo o seu bem, a sua herança,
mas você tem a perda da família, do familiar querido, aquele que deixou saudades, aquele que ficará guardado no coração. Mas Cristo Jesus, Ele como testador, Ele morreu por nós. Ele morreu por nós, nos deixando a herança eterna, mas Ele se tornou a maior recompensa dessa herança, porque Ele não permaneceu na sepultura, mas Ele ressuscitou e vive e reina eternamente, e Ele é parte dessa herança dos salvos, que poderão conviver com Ele durante toda a eternidade. A maior herança é Cristo. Ele é o testador, mas Ele também é a herança. E eu gostaria de rememorar, alguns já conhecem, eu contei essa história em alguns lugares, e eu gostaria de contar uma história aqui, nesse momento. Eu gostaria que você prestasse atenção, então. Vejam, Doug, ele não via bem a realidade. Ele tinha uma visão distorcida. Pensava que Deus não existia. Na visão dele, a Bíblia era apenas um conjunto de lendas e fábulas. Mas um dia os seus olhos iriam se abrir. Ele era filho de Jorge. Jorge era um multimilionário do ramo da aviação. Teve uma época que ele chegou a possuir simultaneamente 2 companhias aéreas, e naquele momento você pode imaginar quanto capital que isso representava. Uma vez, Jorge teve uma dúvida cruel. Ele foi comprar um jatinho particular. Desses jatinhos aí, de alguns milhões de dólares, né? E ele foi comprar um jatinho e ele ficou numa dúvida muito grande entre 3 modelos de jatinho. Como ele não conseguia sair do impasse, o que será que ele fez? Comprou os 3. Né? Simples assim. Comprou os 3. Na casa dele havia carros de corrida, carros de Fórmula 1, carros de corrida, para dar umas voltas e umas corridas nos espaços da mansão. Né? Além de possuir um iate muito grande, muito confortável, ele colecionava carros. Então ele tinha alguns Rolls Royce, 2 ou 3 Rolls Royce, e outros carros assim de alto nível, e mais alguns carros na garagem. Assim, esse mais alguns eu fico imaginando. Mais alguns, né? Essa era a fortuna de Jorge. E a sua esposa, que convivia ali com Doug e ensinava para ele os pensamentos que ela possuía. Ela dizia que a Bíblia eram só histórias que não deveriam ser consideradas. Ela dizia que Jesus Cristo era um impostor. Ela dizia, ele cresceu ouvindo isso, e por isso ele cresceu sem acreditar em Deus. Quando ele tinha 13 anos, ela levou para ele um cigarro de maconha e começou a fumar maconha com ele. E dizia assim, é melhor que a gente fume aqui, nós juntos em família. Aí depois ela trouxe haxixe e bebidas alcoólicas, e ele tentou estudar em 14 escolas diferentes, mas ele ficava 6 meses em uma escola, saía 3 meses em outra escola, não conseguia se ajustar, passou por um período de depressão intenso,
mesmo com toda a riqueza e com todo o conforto e com todo o luxo que a família poderia oferecer. Existia um vazio em seu coração. Algumas vezes, em uma visita a algum prédio alto, ele era tentado a se atirar do prédio. Pensava que a vida não tinha sentido, que não valia a pena viver. Mas quando ele chegava na beirada da sacada, ele refletia e falava o seguinte: mas e se eu pular e não morrer? Porque você sabe que existe uma pequena chance da pessoa pular e não morrer e viver com um paraplégico, por exemplo. Né? E daí ele pensava, não é isso que eu quero, então tem que ser algo definitivo. E isso fazia ele recuar do seu pensamento. Ele fugiu da humilde casinha do pai algumas vezes, né? Aquela casa, né? Maravilhosa. E passou a usar drogas cada vez mais pesadas e passou também a começar a roubar casas, roubar carro, mesmo com o pai sendo multimilionário. Não via sentido para a vida. Passou a viver nas ruas em um determinado momento, abandonou a casa, passou a viver nas ruas, se tornou hippie, usava drogas, álcool, uma vida de promiscuidade sexual, sem pensar em nada. E como tomou distância da família, ele não tinha recursos. E às vezes ele tocava uma flauta na calçada e ganhava algumas moedas, e com essas moedas ele comprava alguma coisa para comer. Mas algumas vezes ele ia buscar comida no lixo. Por diversas vezes ele comeu comida do lixo. Pensa bem, o pai era multimilionário e o filho, por vezes, estava comendo comida do lixo. Tá? E o que aconteceu então é que ele foi morar. Daquele tempo que ele viveu na rua, ele resolveu ir morar em uma caverna que ele já conhecia. Então ele se programou e foi morar em uma caverna. Pensa bem. Vivendo numa caverna, ali, usando drogas, né? Vivendo ali, sem se preocupar com a sociedade. E é interessante notar que aconteceu uma coisa, nessa caverna que ele foi morar, ela era uma caverna que tinha uma característica diferente de qualquer outra caverna no mundo. O que será que ele encontrou nessa caverna? Amigos, ele encontrou ali, abandonada naquela caverna, uma Bíblia. Uma Bíblia. Se você procurar e visitar as cavernas, você vai encontrar uma Bíblia? Não vai. Você pode percorrer as cavernas do mundo inteiro. Você não vai encontrar uma Bíblia em caverna. Mas ele encontrou uma Bíblia. Mas ele não acreditava na Bíblia. Para ele a Bíblia era só feita de lendas, só contos de fadas. Então a Bíblia ficou num canto lá e ele continuou usando drogas. E amigos iam para lá e se drogavam. Às vezes a droga era mais forte, usavam cogumelos, e aí tinham alucinações tremendas. Lembro dele contar uma das alucinações que ele chegou, desceu, foi procurar a polícia, porque o Iraque estava invadindo lá a cidade dele nos Estados Unidos, né, e ele viu as pessoas todas armadas e tudo, era uma das alucinações. Né? Amigos, vivia a vida assim, naquela caverna, usando droga, comendo às vezes comida do lixo, passando ali algumas dificuldades, e aquela Bíblia lá no fundo, até o dia em que ele resolveu pegar a Bíblia. Porque tinha acabado a droga, não tinha muita coisa para fazer ali. Ele falou, vou pegar esse livro aqui e vou começar a ler. E foi ler. E começou a ler assim, né? Não acreditando em nada, e pegou com desprezo, virando as páginas.
Mas ele foi lendo. E aconteceu uma coisa. À medida que ele ia lendo, alguma coisa começou a dizer para ele que aquilo não era mentira, que aquilo era verdade. À medida que ele ia lendo, tudo aquilo que ele tinha de formação no seu pensamento, na sua vida, na sua experiência, de que a Bíblia era só lendas e contos de fadas e é só bobagem, à medida que ele ia lendo, alguma coisa dizia para ele, não é bem assim. Tem alguma coisa, olha o que a história está dizendo aqui. E ele ia acompanhando desde o Gênesis, a história dos patriarcas, e foi lendo a Bíblia, e à medida que ia lendo, ele ia pensando de uma maneira diferente. Ele ia enxergando as coisas de uma outra maneira. Até o momento em que aquela leitura tocou em seu coração. Ele foi tocado por Deus numa caverna, numa vida totalmente fora, da sociedade. Ele teve um encontro com Deus e ele se deparou com a mensagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se deparou com a mensagem de Jesus Cristo. Ele se deparou com a mensagem de que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante ali, ele, comovido por tudo aquilo que ele estava lendo e aprendendo e acreditando agora, depois de uma vida inteira distante do pensamento da existência de Deus, ele começa a orar a Deus. Ele ora a Deus, ele começa a falar com Deus, me ajuda, dá sentido à minha vida. E à medida que ele vai lendo agora e que ele vai tendo essa experiência diferente, ele fala: eu quero falar para alguém que Jesus Cristo é real. Eu quero falar para alguém que Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Cordeiro, que deu a vida no meu lugar. Eu quero falar para alguém que esse Jesus, que muitos não creem, como eu também não acreditava, ele está hoje de braços abertos a nos receber. Eu quero falar para alguém. E ele orou a Deus: Deus, eu quero falar para alguém, eu quero dar um testemunho. E ele mesmo pensou consigo mesmo: como que eu posso dar um testemunho se eu estou vivendo aqui nessa caverna? Como é que eu vou falar para alguém se eu moro aqui? Como é que eu vou compartilhar essa mensagem se eu moro aqui nessa caverna distante? Naquele momento, então, ele decidiu ir até a cidade, como fazia vez por outra, e telefonou a sua mãe a cobrar. E quando conversava com a sua mãe disse assim: eu estou indo aí te visitar. Daí ele falou assim: não vem não. Primeiro lugar, a caverna é muito alta. Não dá para você chegar lá, tem que praticamente escalar para você chegar lá. Não venha. Mas ela falou assim: não, eu estou indo. É uma equipe de televisão que me procurou, porque eles querem fazer uma entrevista com o filho do milionário que mora numa caverna. E nós vamos até com o helicóptero da própria emissora. E ele foi entrevistado, então, a sua mãe foi junto com a equipe de televisão, e ele disse assim: eu pedi para Deus para eu poder falar para uma pessoa a respeito do que eu descobri na palavra de Deus em Jesus Cristo. E ele não me mandou uma pessoa, ele me mandou uma emissora de televisão, e eu pude falar em rede nacional. Pude falar na televisão que Jesus Cristo é real, que a sua palavra transforma vidas. Então,
aqui eu estou com a foto de Doug. Tá? Será que você reconhece essa foto? Aqui Doug, quando ele estava na caverna, morando na caverna, ele ali era hippie, como eu falei, usando as drogas e tudo. Será que você reconhece ele? Será que você já, alguma vez, já visualizou esse rapaz? Amigos, o próximo slide. Pastor Doug Batchelor, o milionário da caverna. Olha só. Próximo slide. Próximo. Olha lá. Ele na caverna encontrou a palavra de Deus. E a palavra de Deus tocou o seu coração, iluminou a sua vida. A luz de Deus brilhou na caverna escura. A luz de Deus brilhou na caverna escura. Pensa nessa experiência. Vai mais um slide, por favor. Olha lá. Ó. Olha o poder de Deus. Uma pessoa que estava tão distante até da sociedade, né? Uma pessoa que estava afundada nas drogas. Uma pessoa que não via sentido para a vida. E agora ser alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Esse livro tem poder. Jesus Cristo, ele veio aqui para salvar, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou passar o próximo slide. Seu pai, aquele multimilionário, em dado momento ele estava bastante doente, e ele veio a falecer. Mais um. Agora você pode imaginar qual foi o montante da herança? Ali, mansões, carros, iate, tanta coisa que o pai possuía. Se a gente fosse pegar a calculadora e fazer as contas aqui, uma herança milionária. Você sabe quanto que ele recebeu dessa herança, amigo? Nem um tostão. O que aconteceu? O pai já estava bem idoso e uma mulher, a mãe já tinha morrido, uma outra mulher casou com ele. Ele estava ali nos seus dias finais e ela roubou toda a herança. Doug diz assim: eu podia brigar, eu sou filho, eu podia reclamar, e você sabe, a lei o protegeria e ele teria acesso, quem sabe, aí pelo menos a 50% da herança. O outro irmão dele já havia falecido, a mãe já havia falecido, mas ele não foi atrás de nada, tá? Ele não foi atrás de nada, ele não pegou um tostão daquela herança. E ele se formou em teologia, foi trabalhar, foi fazer atividades como pastor, pregando o Evangelho, falando de Jesus. Ele poderia ser milionário e ele não fez questão disso. Próximo slide. Por quê, amigos? Porque ele encontrou em Jesus o maior tesouro, a maior riqueza, a maior herança, muito mais do que os bens aqui que passam. E eu e você podemos também receber esse tesouro em nossa vida. Mais um.
Jesus Cristo prometeu que vai voltar a esse mundo. Ele prometeu que vai voltar e vai conceder aos seus filhos uma herança eterna. Essa herança é oferecida a você, é oferecida a todos os amigos. Ele quer que o seu nome esteja no livro da vida. Ele quer te dar uma vida plena, onde você será eternamente jovem, onde você será feliz, plenamente feliz. Uma vida de harmonia, uma vida de paz. E Ele te convida para que você o conheça, para que você tenha uma experiência com Ele. Amigos, Doug não acreditava. Ele não acreditava. Ele vivia, o pensamento dele era um pensamento ateísta, no máximo agnóstico. Mas um dia ele teve um encontro com Deus. E a gente sabe que aquela luz que brilhou na caverna, ela pode brilhar hoje na nossa vida. Mais um. Ela pode brilhar. A luz da palavra de Deus que iluminou a escuridão daquela caverna, ela está à nossa disposição hoje para iluminar a nossa vida. Nós estamos vivendo numa pandemia. Tem pessoas hoje ficando deprimidas, tristes. Mas eu quero dizer para você, amigo, que Deus se preocupa com você. Que a luz de Cristo, ela pode brilhar na sua vida, assim como brilhou naquela caverna escura. Eu quero dizer para você que a nossa vida aqui tem um sentido. E quem conhece minha história, sabe também que eu passei por um período de depressão intensa na minha vida, que eu não queria viver, que todos os dias eu levantava, e nenhum dia eu queria viver. Eu pedi a Deus para morrer, todos os dias. Quero dizer para você que a luz de Cristo, ela tem poder de mudar a realidade, de iluminar o nosso caminho, de transformar a nossa vida. Ele pode nos dar força e amparo. E Ele quer conduzir a nossa vida. Não se afunde na depressão por causa de uma pandemia. Mesmo que as adversidades venham, mesmo que você perca o seu emprego, ou que você fique doente, ou alguém da sua família fique doente, busque ao seu Deus, busque as suas promessas, busque a herança eterna, porque Jesus prometeu que vai voltar. Aquele que venceu a morte, morreu, mas ressuscitou e vive eternamente, prometeu que vai voltar. Você consegue perceber os sinais? Ele disse lá em Mateus 24, muitos sinais da sua vinda. Ele disse a respeito das guerras, dos terremotos, das epidemias. Lá em Lucas ele fala de epidemias. São sinais. Quando a gente para pensar num mundo onde as pessoas são oprimidas, onde as pessoas sofrem, onde há tanta violência, tanta corrupção, Deus certamente chora de ver essa realidade. São sinais que estão acontecendo, que Jesus vai voltar, isso vai ter fim. E todo aquele que se preparar, que se entregar, ele irá levar um dia para esse reino eterno, para essa herança maravilhosa. Deus quer que você seja um herdeiro. Um herdeiro, Ele quer te dar a herança. Ele quer te levar para um lugar de paz. Mas eu e você precisamos nos preparar, nos cuidar. Sabe por quê? Outro dia eu lia um assunto na internet em que uma pessoa que ganhou a telecena não, a cena acumulada, a mãe daquela pessoa foi sequestrada. Porque aquele dinheiro todo, né? Ali a pessoa então foi sequestrada porque queriam o dinheiro dela. Quando você tem riquezas aqui, você corre o risco de ser assaltado, de perder tudo.
Tem gente, amigos, roubando, né, as riquezas que pertencem aos outros, os bens que pertencem aos outros. Mas tem gente querendo roubar também. Tem um poder, na verdade, querendo roubar a minha herança e a sua herança. Existe o poder do mal, que trabalha nas ocultas, e ele quer roubar a nossa herança. Ele quer roubar os nossos privilégios. Ele quer roubar a nossa vida eterna. Ele não quer deixar que a gente receba essa vida eterna. Por isso eu pergunto a você: você vai deixar? Você vai deixar roubarem a tua herança eterna? Você vai deixar roubarem a sua paz eterna que Cristo te oferece? Pois o inimigo quer roubar a sua paz, quer roubar a sua herança, quer roubar a sua vida, quer roubar os seus sonhos. Mas você não precisa deixar ele roubar. Você pode ficar firme com Jesus. Você pode buscar Jesus. Você pode andar com Jesus. O Doug hoje é um pregador. Hoje ele fala das profecias. Ele tem um canal na internet, né? Trabalhando as profecias, mostrando, falando de Deus. Que mudança! Deus tem uma herança eterna para você, meu amigo. Não deixe a herança que Deus preparou para você ser roubada. Ande com Cristo, busque a Deus, e Ele virá. Jesus virá para nos buscar. Queria perguntar aos nossos amigos, alguns aqui, aqueles que estão assistindo em suas casas, se gostaria de ser um herdeiro de Cristo, receber a herança eterna. Ele te convida, Ele te aceita, Ele tem planos maravilhosos para você. Não deixe o inimigo roubar os teus sonhos, não deixe ele roubar a tua herança. Fica firme, fica com Deus, leia a palavra e busque o reino eterno. Sabe por quê? Porque a herança já é tua. O testador já morreu. Ele já morreu, o testamento já está sacramentado. E daqui a pouquinho, Cristo virá para te oferecer essa herança. Cumpra as condições, as cláusulas, as condições. Tome a sua cruz, siga Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Queria convidá-los para que oremos ao Senhor nesse momento. Bom Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Cordeiro de Deus veio aqui, deu a vida por nós naquela cruz. Muito obrigado porque o testamento foi selado, o testador entregou-se, mas também se tornou a maior herança. Ajuda-nos, Senhor, consagra-nos a Ti. Queremos pedir nessa hora por algum amigo que esteja passando por depressão, por tristeza nesse momento dessa pandemia. Quem sabe doente, quem sabe perdendo o seu trabalho, o seu sustento. Que ele possa se apegar a Ti, Senhor. Que ele possa, de mãos dadas contigo, atravessar essa crise. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor registre o nome de todos nós no livro da vida, Senhor, para que recebamos a herança eterna. Não permita que seja roubada essa herança, Pai, porque sabemos que o inimigo quer nos roubar com as suas atrações, com as suas ilusões, mas fica conosco, dá-nos a vitória, dá-nos a paz, abençoa todos nós e guarda-nos para o Teu reino, que a Tua luz brilhe, assim como brilhou naquela caverna escura, que ela brilhe em nossa vida, em nome de Jesus, amém.